Nesse vídeo você vai aprender como fazer a proposta perfeita e aumentar muito as chances de quase todas as propostas que você fizer para o dono da propriedade você receber a resposta sim. Olá, meu nome é Arthur Agrelli, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E nesse vídeo eu quero te falar como é que você consegue fazer a proposta para o dono da propriedade de maneira correta. E essa maneira correta vai te ajudar a aumentar bastante as tuas chances de ouvir um sim do dono da propriedade. Se você é novo nesse canal e é nova nesse canal, eu ensino brasileiros e brasileiras a ganharem dinheiro com imóveis aqui nos Estados Unidos sem tirar um centavo do seu bolso. Então, já vai dando um like nesse vídeo, já vai se inscrevendo no canal, ativa as notificações, porque aqui eu tô postando bastante conteúdo que vai te ajudar a começar do mais absoluto zero nessa jornada. Pois bem, por que alguém aceitaria vender a casa dela mais barata para você e não vender pelo preço correto no mercado? Essa é uma grande pergunta que todo mundo se faz quando eu falo que você tem a chance de encontrar propriedade e pegar essas propriedades com grande desconto. Muita gente me pergunta, Arthur, mas por que o dono da propriedade ele não coloca essa casa à venda no mercado de forma tradicional para vender pelo preço máximo de mercado? Porque aqui nós ensinamos que o wholesaler, pode pegar essa propriedade por um preço mais barato para repassar essa propriedade para o comprador final, que muitas vezes é o investidor que vai comprar, reformar e vender essa propriedade, e você aí pega essa casa mais barata e passa essa propriedade pelo preço correto de mercado para esse investidor, do jeito que ela se encontra, e você ganha a diferença desse negócio. E muita gente fica com essa dúvida, Pô, mas por que ele vai aceitar o dono da propriedade te entregar essa casa com preço mais barato? Se ele poderia vender direto para esse investidor ou colocar ela direto no mercado com o corretor. E aí é onde entra o segredo do nosso vídeo de hoje. Uma das grandes sacadas que você tem para conseguir fazer com que sua proposta seja aceita ou que o dono da propriedade pense em aceitar a sua proposta é você tocar em elementos ou analisar elementos antes de você fazer a proposta para o dono da propriedade que tragam para você um indício mais importante de tudo que nós estamos falando aqui, se existe uma coisa chamada de motivação para o dono da casa te vender essa casa mais barata. E aí eu tô traduzindo essa palavra ao pé da letra, porque o termo em inglês que é utilizado para esse tipo de proprietário se chama de motivated sellers, ou vendedores motivados. E essa motivação, ela não é uma motivação de eu quero vender minha casa para Arthur porque eu tô motivado a dar essa casa mais barata para Arthur porque ele é um cara bacana. Não é assim que funciona, isso não existe no mundo real. Essa motivação que a gente está falando, ela tá atrelada, ela tá linkada a uma situação de distress, a uma situação de calamidade, vamos dizer assim. Tem algum problema muito sério acontecendo, seja com o dono da propriedade ou com a propriedade, e faz com que essa motivação ela exista. Vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Imagine que essa propriedade, por exemplo, ela tá abandonada, ela é uma vacant house que tá ali jogada, literalmente jogada. Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre como você encontra essas propriedades abandonadas com grande desconto. O link tá embaixo aqui na descrição. Você pode assistir para entender como é que você consegue encontrar esse tipo de oportunidade. Então imagine que essa casa tá abandonada ali. E essa casa abandonada, ela tá dando prejuízo pro dono da propriedade. Por quê? Porque ele não tá gerando nenhuma renda nessa casa, a casa não tá alugada, por exemplo. Pode estar acontecendo vandalismo também na propriedade. Ele tá pagando IPTU certamente dessa propriedade que ela fechada. Ele tá tendo que cortar grama, ele tá tendo que pagar seguro dessa propriedade. Ele tá tendo um custo com essa propriedade ali que ele não deveria estar tendo, E muitas vezes ele não tá pagando esses custos. A casa fica com a lien, fica com o link, com gravame ali, porque a prefeitura tá cobrando, o county tá cobrando ali o property tax, o IPTU, ele não tá pagando porque ele não quer pagar, porque ele já abandonou a propriedade, e ele vai até perder essa casa pro leilão. Então ele tá, numa situação ali complicada. E muitas vezes ele abandonou essa propriedade porque o quê? Porque ele ficou com um problema financeiro, talvez ele perdeu tudo que ele tinha, talvez ali, por exemplo, ele teve um problema de saúde grave e teve que pagar as contas e, enfim, abandonou a propriedade. Muitas vezes comprou errado a propriedade, comprou achando que poderia vender por um preço, achando que ia gastar menos na obra do que de fato iria gastar. Alguma coisa aconteceu ali que fez com que ele tivesse uma motivação, talvez, de você chegar até ele fazendo uma proposta e ele aceitar a sua proposta. Então aqui eu te dei vários exemplos soltos de tipos de motivação. Pode ser problemas na casa, a casa super abandonada, a casa jogada, e aqui nos Estados Unidos muitas vezes para você vender a propriedade com o corretor no mercado de forma tradicional, ela precisa ali obedecer a alguns critérios para que os compradores que vão ali estar pegando essa propriedade possam ali financiar. Por exemplo, a eletricidade tem que estar ligada, a água tem que estar ligada, o telhado não pode estar com vazamento. Por quê? Porque são exigências mínimas que o banco vai fazer para financiar aquela propriedade. Se aqui isso não estiver funcionando, os bancos não financiam, e dependendo das condições do imóvel, a maioria dos corretores não vão nem listar esse imóvel à venda no mercado tradicional. Nesse caso específico aqui, a propriedade está ali, está jogada. Então as condições da propriedade é algo que faz com que o dono da propriedade tenha motivação talvez de vender essa casa mais barato. Porque para ele vender de forma tradicional com o corretor,
corretor, ele teria que corrigir todos esses problemas. Aí a gente entra agora no outro ponto, que talvez seja um ponto pessoal do dono da propriedade. Imagina que ele teve um problema de saúde, por exemplo, ele teve que ir ali fazer uma cirurgia ou qualquer coisa do tipo, que afetou ali as finanças dessa pessoa e ela acabou que não tem o dinheiro para poder renovar aquela propriedade e ficou preso, porque ele não tem como renovar a propriedade para vender, mas também não pode botar lá de qualquer jeito com o corretor de forma tradicional no mercado, porque ali ele não vai conseguir fazer. Então quem vai comprar essa propriedade? O investidor que vai colocar dinheiro, pagar à vista para renovar aquela propriedade. Então aqui eu te dei dois elementos, eu te dei um elemento das condições do imóvel e também te dei o elemento do dono da propriedade. Dependendo do que foi o elemento, você pode encontrar o quê? A motivação. Então o primeiro ponto agora que você vai fazer quando você for fazer uma oferta para o dono da propriedade é tentar encontrar se existe uma motivação real para o dono daquela propriedade que está querendo vender aquela propriedade ou talvez aceitar a tua proposta mais barata. Você tem que entender e identificar se existe esse elemento. Você pode perguntar para ele, por exemplo, qual é a história daquela propriedade, por que ela está abandonada. Você pode perguntar para ele em quanto tempo ele precisa vender aquela propriedade. Então, quanto mais rápido ele fala, não, preciso vender em uma semana, preciso vender em 2 semanas, porque eu estou perdendo a casa para o leilão na semana que vem ou daqui a um mês. Não, eu preciso de dinheiro urgente para fazer uma cirurgia. O que ele te mostrar, o que ele fala para você vai te indicar o quê? A motivação que ele tem em vender aquela propriedade. Às vezes a motivação está muito acentuada, você percebe que ele tem uma motivação muito grande em vender. Isso te ajuda, porque quanto mais motivado ele tiver, mais dentro daquele conceito de motivate seller, de vendedor motivado, ele vai estar. Um outro ponto que você pode checar também quando você estiver falando com ele, ou seja por mensagem, ou ligação, ou algo nesse sentido, é tentar entender o quanto ele quer na propriedade dele. É o preço da propriedade. Dependendo do valor que ele está pedindo na casa, você vai conseguir entender ou mensurar se ele está motivado realmente em vender aquela casa. Então imagina que a casa está ali, ó, abandonada, literalmente. Vamos supor que nas condições que a casa está abandonada, ela vale no máximo 80 mil dólares, por exemplo. Ele tem que passar por uma reforma que vai gastar mais 100 mil, 180 mil para vender essa casa por 250 mil dólares, por exemplo. Então imagina que ele chega e fala, não, eu não quero vender essa casa por 80, não. Eu tô pensando em vender essa casa por 200 mil, por 150 mil. Você vai ver que não faz sentido o número, porque você ainda tem que gastar 100 mil de obra nessa propriedade para ela estar nas condições reais de poder ser vendida pelo preço máximo de mercado. Então, o preço que ele tá pedindo pro tanto de obra que tem na casa, pro que vale a propriedade, não faz sentido. Então você percebe que na fala dele, talvez não exista uma motivação em vender aquela propriedade naquele momento. E olha, que às vezes ele fala o preço porque ele não sabe, então você tem que realmente mensurar. Se ele falar que ele quer vender muito caro essa propriedade, você tem que entender ali realmente se ele tá falando daquilo porque ele não tá motivado ou porque ele nem sabe quanto vale aquela propriedade nas condições que ela se encontra. E se realmente ele falar sabendo ali do que ele tá dizendo e você perceber que ele não tem motivação, coloca ele ali, ó, no teu follow-up, fica ali esperando, talvez uma semana, 2, 1 mês, 2 meses, fica ligando para ele, mandando mensagem para ele periodicamente, porque talvez hoje ele não tá motivado, mas daqui a 1 mês, 2 meses, quando tá chegando perto do leilão e ele vê que ele vai perder a casa, por exemplo, isso é um exemplo, talvez a motivação dele mude, talvez o que ele não está motivado hoje, lá na frente vire uma motivação real para ele, tá? Então esse segundo ponto é a questão do preço. Além da questão do preço e a questão da velocidade, você vai entender ali com ele se ele está disposto ali, né, a te vender essa propriedade dentro de um número mais baixo por conta do tanto de obra que vai ter ali. Então nesse momento aqui, além de você perguntou para ele mais ou menos quanto é que ele queria, você vai tentar já chegar realmente ali na parte do fechamento, fazendo ali uma proposta, ou deixando entender que o seu número vai ser um pouco mais baixo pelo tanto de obra que você tem. E aí é onde entra agora um ponto interessante, que é quando você entrar nesse momento, é você deixar claro para ele alguns elementos que vai motivar ele certamente a aceitar a tua proposta ou ouvir a tua proposta. Se ele está motivado porque ele tem um problema financeiro ou algo pessoal dele, porque a propriedade dele está abandonada, ele está precisando de dinheiro muito provavelmente, porque se ele não tinha abandonado a propriedade dele ali. É uma das possibilidades que isso pode estar acontecendo. Então nesse momento você pode falar para ele, por exemplo, que você vai pagar à vista a propriedade dele, ou pagar cash, ou pagar à vista. Porque quando você fala que vai pagar à vista, você não está envolvendo financiamento bancário. E quando você não está envolvendo financiamento bancário, você não está envolvendo todos aqueles pontos básicos que o banco exige, ó, telhado, eletricidade ligada, água ligada, gás ligado para poder inspecionar. Você está dizendo indiretamente para ele que você não vai passar por nenhum processo desse de inspeção. E aí você já entra no segundo ponto, além de falar que é cash, você fala que você não vai fazer nenhuma inspeção, essa compra não depende ali, quando eu falo inspeção, é inspeção de banco, tá? De avaliação da propriedade para liberar o dinheiro para compra. Você fala que não depende, o seu dinheiro não está ligado à aprovação do banco para poder comprar essa propriedade, por exemplo. Uma outra coisa que você pode fazer é falar para ele que você assume todas as dívidas que tem na propriedade, por exemplo, de IPTU. Vamos supor que uma propriedade que ele parou de pagar IPTU e não tem mais nenhuma outra dívida, não tem nenhum financiamento nem nada, mas é uma casa que ele está devendo ali 20 mil dólares, por exemplo, de IPTU, e você descobriu ali, olhando nos recordes públicos, que ele deve aquilo. Então você, antes de fazer a proposta, obviamente, você vai calcular ali, né, você vai fazer seus cálculos, seus números ali, o que é o ERV da propriedade, qual é o valor máximo que você pode pagar nessa propriedade. Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre como é que você descobre qual é o valor máximo que você pode pagar na propriedade. Deixei o link aqui embaixo e também no card aqui em cima para você assistir. Então quando você ali
fazer essa conta e entender, considerando esses 20 mil dólares também de dívida, considerando a obra que você vai pagar, considerando tudo isso, você pode chegar para ele e falar, olha, eu assumo aqui todas as dívidas dessa propriedade. E aí você está dizendo para ele o quê? Não se preocupa em pagar nada. Eu vou pagar tudo para ele. Então, mesmo que você esteja assumindo e abaixando o preço da casa porque você está assumindo essa dívida, não é a mesma coisa na cabeça dele quando você fala para ele que ele assume aquilo ali e você paga mais caro para ele na propriedade. Porque ele vai ter a sensação de que ele está pagando aquela dívida ali e ele vai ter a sensação que ele está ganhando pouco. Então, você não foca no quanto que ele tem que pagar de dívida, você foca no quanto que você vai dar para ele líquido, livre na mão dele, e aí ele consegue sair desse negócio e você também sair desse negócio. Então, esses são elementos ali que você pode colocar na mesa. E aí, obviamente, um dos elementos que a gente falou foi sobre se ele tem pressa, né, em vender a propriedade. Um outro ponto que você pode mencionar é que você vai fechar rápido esse negócio. Então, já falamos ali, ó, que você vai pagar cash, que não tem inspeção. Você já falou ali que você não depende de banco para poder liberar o financiamento. Você já falou para ele também que você assume qualquer pendência, qualquer dívida que você conhece, né? Por exemplo, você falou ali que vai pagar ali IPTU, mas não assume mais nenhuma outra dívida, por exemplo, se aparecer. Porque ele pode falar que não tem nenhuma dívida, você não encontrou nada ali, e você falou que assume a dívida do IPTU. Se aparecer qualquer outra dívida, sai do valor dele, tá? E você falou também que você fecha rápido. Você deu para ele elementos que faz com que ele fique muito mais motivado em te entregar essa propriedade e aceitar um preço mais barato pela sua propriedade, tá? Pensa comigo, às vezes o valor da propriedade significa um pouco menos do que os termos que você está oferecendo para ele. Às vezes tem alguém disposto a pagar mais caro, mas precisa passar por um financiamento bancário. E aí o que acontece? Os termos desse negócio não vai te ajudar ou não vai ajudar ele ali a fechar o negócio, porque mesmo alguém querendo pagar mais caro naquela propriedade, vai travar na parte da inspeção do banco, ele vai perder mais tempo e ele não vai conseguir ali vender aquela propriedade. Então, nesse exemplo, você oferecer menos para ele, mas com melhores termos, é melhor para ele, porque ele tem a chance de fechar mais rápido esse negócio, concluir esse negócio, do que aceitar um contrato mais alto que ele não vai conseguir finalizar muito provavelmente. E esse é um argumento que você pode também utilizar com o dono dessa propriedade. Então, seguindo esse roteiro, seguindo esse script, eu tenho certeza absoluta que você vai aumentar bastante as chances que você tem de ter as suas propostas aceitas, ou talvez logo no começo, quando você começar a falar com ele, você perceber que não existe o elemento motivação, você já não perde mais muito tempo com ele, já passa para a próxima propriedade, coloca ele no teu follow-up e passa para uma próxima casa. Por quê? Porque tem muita casa para você olhar. Você não vai dedicar muito tempo, perder muito tempo com a pessoa que não está motivada. Às vezes o número do negócio é bom, mas ele não está motivado a aceitar aquela proposta, parte para um próximo negócio. Então, seguindo essa estrutura, seguindo essa dica que eu te dei aqui, você vai aumentar bastante as suas chances de ganhar dinheiro com imóveis sem tirar um centavo do seu bolso, fazendo propostas baixas, tendo suas propostas aceitas e repassando essas propriedades para compradores que vão reformar e vender essa tua propriedade. Então, se você chegou até aqui, eu vou deixar 2 vídeos para vocês importantíssimos. O primeiro vídeo é esse aqui, onde você vai aprender como fazer a oferta máxima, ou seja, qual o valor máximo para pagar nessa propriedade. E esse outro vídeo aqui você vai entender como encontrar casas vazias. Te vejo no próximo vídeo.